Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Estamos ao vivo já. Tem que começar, né, com essa frase de sextou com S de semana do programador, né? Óbvio que não era, não é nada mais, né, Emiliano? Isso. Perfeito, pessoal. Boa noite, né? Boa noite para quem está aqui conosco, né, em plena sexta-feira. Mas eu tenho, posso garantir para vocês que vale super, super a pena essa talk, né? Vamos fechar aí com chave de ouro. Todos os dias foram mega especiais, mas o Emiliano certamente deixou assim, uma baita talk pro final. Então, quem aí ficar conosco, né, por essa meia horinha, uma horinha, dependendo aí do jeito que vocês interagirem, vai valer a pena e depois é comemorar. Então, boa noite, né, agora oficialmente. Bem-vindos à última talking do Code Festival South. Vamos já para o nosso sorteio dessa noite, né? Como a gente prometeu, foram 4 ecodotes já sorteadas, né? Agora a gente tem mais uma nessa noite. Tá ali o código, a Érica daqui a pouco já tá mandando no LinkedIn também, né, para vocês conseguirem acessar o link direto, mas tem aqui o QR Code para vocês escanearem. Vão lá, né, já deixam meio preenchidinho, porque vocês sabem que tem uma pergunta final lá dizendo que, perguntando sobre a talk, o que vocês acharam dessa talk do Emiliano. Então, vocês já deixam escaneado, já deixa a aba aberta aí, mas espera para dar uma resposta muito boa para depois a gente compartilhar com o Emiliano, que ele vai querer saber. Né? Pode deixar aqui depois as boas e as ruins, mas eu sei que você vai vir boa. Outra coisa do nosso. Ih, travou? Deu, foi. Outra coisa da nossa semana especial do programador é que a gente está com um filtro, né, específico, né, comemorativo dessa semana. Então, quem acessar ali o QR Code ou entrar lá pelo Instagram mesmo da South, tem lá os 3 pontinhos, tu vai ali que tem a estrelinha dos filtros, né? A gente adora fazer esse tipo de filtro, é um tipo de homenagem, né, simples até, mas que o pessoal gosta bastante. Então, escolha ali sua frase de efeito, que é bem massa, né, os especiais de programadores, e use o filtro e compartilhe conosco, né, marcando a South. Ainda comemorativo a Semana do Programador, a gente lançou essas 25 bolsas em parceria com o Senac Tech aqui de Porto Alegre. Essas 25 bolsas de estudo, elas são para um curso front e back-end, então é um curso completo de 400 horas, tá? Onde ele é totalmente gratuito, né? Por isso, bolsa de estudos, né? Parabéns. Mas, sabe quando tu fala e daí tu pensa, meu Deus, pra quê? Mas, né, vamos lá. Vocês se inscrevam ou indiquem, né, quem vocês acham que, quem sabe daqui pro ano que vem a gente tá aqui comemorando com ele também o Dia do Programador. Então, indiquem para as pessoas que vocês tenham. Se inscrevam aqui, né? Primeiro, por favor, leiam ali os requisitos, não são muitos, mas são bem importantes, e também sobre a carga horária desse curso, tá? Porque, como eu falei, são 400 horas e elas são presenciais. A gente sabe que isso é um desafio, né? Ainda mais quando a gente está no mundo de AD, o mundo de curso online, super rápido, mas a gente sabe também o quanto isso faz diferença, né? Porque a gente tem outra parte do projeto Te Puxa, esse mais social até, né? Vamos dizer assim, onde a gente vê que a monitoria, né? Estar junto com as pessoas que estão sendo formadas, estão sendo capacitadas, faz muita diferença, esse tipo de apadrinhamento. Então, vocês tendo um curso presencial, a chance de sucesso de vocês e de realmente finalizar essas 400 horas é muito maior. Então, inscrevam-se. É por lista de chegada, vamos dizer assim, né? Por inscrição. Porém, existe aí uma lista de espera. E essa lista de espera a gente pode conversar, a gente está em contato com o Senac para, quem sabe, abrir mais vagas. Por isso, não deixe de se inscrever, tá? Por mais que a gente já esteja no final da semana, né? A gente, por favor, se inscreva, que a gente quer saber quem quer essa oportunidade. Obrigada. E, nossa, esqueci quase de falar, né, aqui de nos mostrar um pouquinho mais, porque nessa semana, além de toda a comemoração que a gente teve, especial ao Dia do Programador, né? Sabemos que nós não somos só programadores na South, por mais que seja a grande maioria, não somos só, mas também deixamos para essa semana para comemorar o nosso novo selo, né? A gente renovou o nosso selo Great Place to Work, o GPTW, e esse selo a gente aplicou o formulário, como todas
3 anos consecutivos que a gente faz e fomos de novo, né, certificados. Então, por favor, comemorem conosco, né, que é uma grande vitória. Todo mundo que passa por ele, quem responde, né, sabe o quanto ele é bem extenso, né, bem completo, assim, para a gente conhecer quem está dentro da South sempre. Emiliano, isto era o que eu tinha para passar. Não então, sei se tu agora quer assumir quando vê. Pode certeza. ser? Bora. Bora lá, então. É contigo. Vou me tirar aqui da tela. Então tá. Bora lá. Primeiramente, muito obrigado por todo mundo que está aqui assistindo. Eu sei que sexta-feira de noite parar para escutar uma talk talvez não seja a primeira escolha que vem na cabeça das pessoas, mas eu prometo que eu me esforcei bastante para tentar trazer um conteúdo massa que vai agregar muito na carreira, seja de quem já está há um tempo aí no mercado de tecnologia, ou então quem está dando os primeiros passos. Talvez a gente consiga tirar algumas ideias legais dessa talk. O título ali, como você cuida do seu ambiente de produção, ele é um tanto quanto... ele não é objetivo, a gente não consegue saber exatamente do que eu vou falar, e talvez não seja nem um pouco óbvio tudo que a gente vai abordar aqui hoje, mas eu estava brincando com a Noa aqui antes de começar, que se a gente tivesse combinado as talks da semana, não teria dado tão certo, porque quem acompanhou toda a semana vai perceber ao longo do que eu vou conversar com vocês hoje, que muito do que foi falado ao longo da semana, de alguma forma, vai ser abordado aqui hoje. Então, bora lá, para começar aqui a apresentação. Primeiramente, quem é esse que vos fala, da onde que eu saí? Bom, eu sou Emiliano, eu estou na South desde 2018, né? Tenho 29 anos, sou de Porto Alegre, aprendi a programar por conta própria, acho que é a melhor forma que a gente aprender qualquer coisa, tipo, ir lá resolvendo o problema, se virando, e eu sigo muito essa filosofia de resolver os problemas tentando buscar o conhecimento de forma independente, sem ficar dependendo muito dos outros, e acabou dando certo para mim. Então, esse sou eu. É meio difícil de se definir, se apresentar, mas geralmente essa é a apresentação básica que eu faço sobre mim. Sobre o que a gente vai falar hoje, já que a gente vai falar sobre ambiente de produção. Tem uma pegadinha no título da talk, que é como a gente cuida do ambiente de produção, dá a entender que como que a gente fica analisando os logs, cuidando de problemas e tal. E eu venho de um background onde eu já trabalhei alguns anos com a sustentação de sistemas, antes de eu virar programador propriamente dito, posteriormente engenheiro de software e tech lead. Então, eu tenho uma certa experiência do que acontece lá depois que as pessoas entregam um sistema, de práticas ruins, práticas boas, o que dá certo, o que dá errado. E já vem um certo tempo que eu tenho matutando sobre isso, que eu venho fazendo um aglomerado de informações e tentando buscar as melhores práticas. E eu fiz um compiladinho nessa apresentação aqui para tentar mostrar para vocês coisas que são exemplos ruins, coisas que são exemplos bons. Muito provavelmente quem já está no mercado vai se identificar com muita coisa que eu vou falar aqui. Quem está entrando no mercado muito provavelmente vai conseguir tirar aquelas perguntinhas para se fazer em entrevista. É bem legal quando a gente está numa entrevista, a gente também fazer perguntas para o entrevistador. Então, daqui vocês vão conseguir tirar algumas perguntinhas para fazer, para entender melhor onde vocês estão se inserindo, entender como é que é a empresa que vocês estão entrando, como é que a empresa lida com projetos, qual é o nível de maturidade da empresa em relação à tecnologia. Então, bora lá começar. O que a gente vai ver? O tal dos SDLC, levantamento de requisitos, design, implementação, testes, manutenção e, por último, a diferença entre ser programador e ser engenheiro de software. Se vocês pararem para pensar, isso daqui é basicamente os itens que a gente acabou falando ao longo dessa semana. A gente teve talks a respeito de componentização, código sustentável, boas práticas de desenvolvimento. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais, a gente vai abordar de alguma forma esses outros itens, passando por todo o ciclo de entrega de um software, desde a concepção, desde a ideia que surgiu, até lá, quando o sistema está na mão do nosso usuário final. Bora lá. Que diachos é o tal do SDLC? É o ciclo de vida de um software. São passos que acontecem para a gente entregar um sistema, indiferente de qual sistema seja. Ele vai passar por isso daqui de uma forma ou de outra. A gente começa esse ciclo pelo item de planejamento, esse que está com o número 1 ali embaixo.
que é o momento onde a gente pega e tem a ideia propriamente dita, a gente analisa essa ideia, vê o quão viável ela é. Posteriormente, a gente tem a análise, a gente vai aprofundar essa ideia, vai levantar os requisitos de como o sistema deve funcionar. Posteriormente, a gente tem o design, onde a gente vai dar um corpo um pouco mais maior, vai deixar a ideia mais robusta ainda, chegando um pouco mais próximo da implementação. Posteriormente, a implementação, que é quando a gente mete a mão na massa, começa a codificar e desenvolver o sistema. Depois, os testes, a integração com os outros sistemas. E, por fim, a manutenção. Esse item que, em teoria, seria o item principal dessa talk, mas que muitas vezes as empresas deixam de lado, elas esquecem do sistema lá em produção e vão vivendo, vão deixando lá. Então, ao longo dessa palestra de hoje, dessa talk de hoje, a gente vai ver o quão importante é cada um desses passos para que a gente tenha um sistema em produção bom, estável, que atenda aos requisitos do nosso usuário. Cuidar do ambiente de produção começa lá na concepção da ideia, não começa quando a gente entrega o sistema em produção e fica correndo atrás dos problemas. Então é isso. Ali embaixo eu deixei uma referência do site da Amazon que explica um pouco melhor o que é o SDLC. Se vocês quiserem entrar depois, se aprofundarem, é bem legal se aprofundar nesse assunto para entender que, indiferente do sistema que a gente vai construir, a gente vai ter esses passos aqui de uma forma ou de outra. Pelo menos deveria ter. Quando a gente entra no assunto do ciclo de vida de desenvolvimento de software, a gente tem várias metodologias que a gente vai utilizar, que a gente pode utilizar. E esse eu diria que é um dos principais pontos de quando a gente vai planejar um desenvolvimento, que é a metodologia que o nosso time vai trabalhar. Dentre essas metodologias, a gente tem a metodologia cascata, que são sequências bem definidas que a gente vai seguir e a gente não vai voltar atrás, a gente vai ir sempre fazendo a entrega com análise, desenvolvimento, teste, deploy, manutenção, e acabou. A gente não volta nesse ciclo. A gente tem o modelo iterativo, onde a gente vai fazendo vários ciclos e incrementando a ideia até chegar na concepção final. A gente tem o modelo espiral, aliás, que é a mistura dos dois anteriores, cascata com interativo, a gente faz pequenos ciclos várias vezes em cada uma das etapas até chegar na solução propriamente dita. E, por último, a gente tem o modelo ágil, que é o que caiu no gosto de todo mundo aí e é vendido no mercado como a fórmula mágica de se entregar software. Mas, como a gente vai ver aqui no próximo slide, qual deles é o melhor? Essa é a primeira decisão que a gente toma quando a gente vai desenvolver um software, que vai impactar em tudo que a gente vai fazer daqui em diante. A escolha da metodologia é um ponto muito importante. E não existe uma receita de bolo. Eu até botei essa frase aqui. Existem boatos que dizem que o profissional se torna sênior quando ele aprende a dizer depende. E eu escutei isso na faculdade uma vez, e eu acho que é uma das maiores verdades que eu já escutei. Não existe uma receita de bolo, não existe a metodologia que é a bala de prata que vai se encaixar para tudo. O que importa é a empresa, o grupo, o time se conhecer, ter o autoconhecimento, entender bem o problema e, dentre essas alternativas, entender qual que se encaixa mais. Existem pessoas que dizem, cascata é uma coisa do passado que não serve mais. Não, tem problemas que se resolvem muito bem com cascata, tem outros que se resolvem muito bem com iterativo, tem outros que vão sim se encaixar muito bem com ágil ou com o modelo em espiral. Então, é uma falácia dizer que a agilidade, o ágil, é a bala de prata que vai salvar todo e qualquer projeto e vai ser o motivo para um sucesso no fim. Pelo contrário, existem empresas que elas tentam se adequar ao ágil a todo custo, elas querem fazer o uso do ágil, mas a cultura organizacional ela não está preparada para isso. A empresa ela não tem uma maturidade ainda para fazer a adequação, a adoção desse modelo ágil. Então, nesse meio tempo, ela acaba perdendo muito recurso tentando se adequar a algo que ela não se encaixa. E a entrega do software acaba sendo atrasada, sendo demorada. Algo que era para ser ágil acaba não sendo ágil. Então, essa é uma decisão muito importante que a gente toma lá no início e que vai impactar em todo o ciclo de vida e, com certeza, vai impactar em como a gente lida com o nosso sistema de produção. Então, quando vocês puderem participar desse tipo de decisão, pensem bem, não aceitem que, vamos usar tal metodologia porque em tal lugar funcionou. Até um tempo atrás, a gente tinha ali o famoso modelo Spotify, e foi engraçado ver um monte de empresa adotando o modelo Spotify, vamos adotar o modelo Spotify, e daí tu faz uma pergunta simples, vem cá, vocês estão construindo Spotify? Vocês estão fazendo Spotify? Não, né? Por que de achos vocês vão utilizar o modelo Spotify? Não faz sentido nenhum. Faz mais sentido vocês analisarem o produto que vocês estão construindo, ver como é a cultura dessa empresa, qual é o nível de maturidade dos times, e encontrar um modelo que se adequa, né, que vai fazer sentido com a cultura da empresa.
Então, não caiam nessa falácia de que existe uma bala de prata. Não existe. Em tecnologia, não existe uma verdade absoluta. Assim como na medicina também não existe. Dentre as etapas que a gente vai ter, depois de escolher qual o modelo, vai ser o levantamento de requisitos. E esse é um outro ponto que, por algum motivo na história da tecnologia, a gente parou de dar a atenção que a gente deveria dar. E quando eu falo a gente parou, é porque eu, enquanto desenvolvedor, percebo que o desenvolvedor cada vez mais se coloca na função de desenvolver, e o mercado não precisa exatamente do desenvolvedor, ele precisa de uma pessoa que vai entender também os requisitos. Eu sei que tem empresas que elas têm o papel do analista de requisitos, ela tem o papel das pessoas de negócio que trazem os requisitos, mas essas pessoas que nos trazem os requisitos, elas não têm a obrigação de entender de tecnologia. Então, o desenvolvedor, o time técnico, ele tem um papel muito importante de entender qual é a demanda, qual o problema que a gente está tentando resolver com o sistema, e fazer perguntas para chegar numa solução mais robusta e que, de fato, vá atender a essa demanda, a essa necessidade que o nosso usuário tem. Então, aqui tem a definição do que é o levantamento de requisitos. É o processo de identificar, documentar e validar as necessidades, funcionalidades e restrições de um sistema de software a ser desenvolvido. Ou seja, nesse momento, é o momento que a gente vai entender a ideia do nosso usuário e vai fazer todo o levantamento do que de fato ele precisa, quais são as restrições que a gente tem que atender, restrições legais, enfim. Tem uma série de perguntas que a gente acaba fazendo para chegar numa solução adequada. O que são más práticas? E aqui, a galera que já está há um tempo no mercado vai começar a se identificar com quem a gente vê no mercado por aí, às vezes. Falta de comunicação com stakeholders. Tem muito time que desenvolve sistema sem nem conhecer o usuário daquele sistema. E isso é ruim em vários sentidos. Mas um dos principais pontos para mim que pega é que, por tu não conhecer o teu usuário, tu acaba não criando uma empatia com o usuário, com aquele problema. Tu vai lá, desenvolve, entrega, pronto, foi, sabe? E a gente não pode ser assim, se a gente quer ser um profissional completo, se a gente quer ter uma carreira de sucesso, a gente precisa entender o que a gente está tentando resolver, entender a dor da pessoa que está trazendo o requisito para nós e se preocupar com aquilo ali. Então, é necessário, é fundamental que o time tenha contato com os stakeholders, com as pessoas que vão utilizar o sistema, ou as pessoas que estão representando aquele problema, para sair um sistema que, de fato, atende ao que ele precisa. Requisitos ambíguos. Quem nunca pegou um card do Gira que olhou assim, leu de novo, leu mais uma vez e não entendeu nada. E isso acontece quase que diariamente no mercado de tecnologia, acho que é bastante comum, e isso acontece por, a princípio, não ter entendido bem o problema que foi levantado. Então, é uma má prática definir requisitos ambíguos. Requisitos incompletos, por falta de perguntas na hora de levantar os requisitos. Muitas vezes a gente vai lá, vê um card do Gira, ou o card na ferramenta de gestão, a gente vê ele começar, ele tem o meio, mas ele não tem o fim. Ou ele tem um começo e tem um fim, mas não tem o meio. Ele fala para quem fala o que tem que ser feito, mas não fala o porquê tem que ser feito. Então, deixa um senso de falta de propósito na entrega, fica incompleto, a gente não consegue entregar um sistema robusto e que atenda às necessidades se a gente não entende o porquê, o que tem que ser feito, né? Mudanças frequentes e não controladas, ou seja, é difícil para uma pessoa externalizar o que ela quer num sistema, principalmente quando ela não tem conhecimento de tecnologia. E a gente que trabalha com desenvolvimento de software, a gente vai fazer isso, a gente vai transformar um requisito, uma dor de uma pessoa em um software, e muitas vezes essa pessoa ela não vai entender nada de tecnologia. Talvez ela nem saiba exatamente o que ela está pretendendo enquanto sistema. E é nosso papel, enquanto profissional de tecnologia, e daí aqui engloba todo mundo de tecnologia, não só programador, QA, pessoal de UX, analistas de requisitos, questionar essas pessoas, qual é a sua dor? O que você está sofrendo hoje? É aquela planilha Excel? Tá, quem sabe a gente deixa de usar o Excel, começa a usar um banco de dados, assim, um sistema assim assado, e começa a se preocupar com a dor da pessoa para entregar uma solução realmente eficaz. Então, é necessário a gente ter essa atenção para evitar que a gente tenha mudanças frequentes e não controladas. Porque se a gente deixar simplesmente a pessoa falar, a gente escrever e ficar esse vai e vem, a gente vai ter mudança constante e no fim vai demorar muito para a gente entregar um sistema eficaz. Falta de priorização.
Quando a gente faz o levantamento de requisitos de um sistema, a gente tem vários tipos de requisitos. E alguns vão ser mais prioritários do que outros. Tem requisitos que são supérfluos, que a gente pode deixar para entregar depois, enquanto tem outros requisitos que precisam realmente ser entregues o quanto antes. E essa falta de senso de prioridade, às vezes, também impacta no nosso ambiente de produção, porque está lá, bem bonito, uma tela de login em produção, mas aquela tela de login não leva para lugar nenhum, por exemplo. Pô, tu não se preocupou em construir o coração do seu sistema, mas já tem lá uma tela de login. E não deveria ser assim, deveria começar por onde, de fato, a gente vai resolver algum problema. Então, é necessário ter esse senso de priorização no time, e se tem uma pessoa que é responsável por essa priorização, essa pessoa ter esse senso, e caso não esteja sendo cumprido, o time questionar assim, pô, vem cá, mas será que isso é a prioridade que a gente deveria estar trabalhando? Será que é essa a primeira coisa que a gente precisa entregar? Então, é necessário ter essa priorização. Falta de validação dos requisitos. E isso casa muito com o item de baixo, suposições não verificadas. É muito recorrente pessoas no mercado receberem uma demanda, preciso desenvolver funcionalidade X, e começar a questionar, olha, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Daí surge o eu acho que. E é muito engraçado que esse eu acho que acaba virando código. Esse código vai para a produção, esse código vai parar na mão do usuário e não era o que o usuário esperava, daí volta e precisa refazer com base, daí sim, em certeza. Então é necessário a gente verificar todo o requisito que entra no sistema. A gente precisa entender com o stakeholder ou com o nosso usuário, com a pessoa que vai ser afetada por esse sistema, se aquilo de fato atende, se aquilo vai resolver. Se não vai resolver, não faz sentido nenhum desenvolver aquilo ali, né? Então, e não pode ser na base do achismo também. Desenvolvimento de software não se faz na base do achismo. Se você constrói um sistema que você acha que vai resolver o problema de alguém, muito provavelmente ele não vai resolver nada, ele só vai resolver o seu ego. Então, você não é dono da verdade, você precisa da validação do seu usuário, do seu stakeholder, para ter certeza que aquilo ali vai atender. Documentação excessivamente detalhada. Assim como os requisitos ali, que tem texto e não diz nada, às vezes acontece de ter um excesso de cuidado, a gente lê páginas e páginas de documentação que, no fim das contas, elas não dizem nada ou elas mais confundem do que ajudam. Tentam contar toda a história da organização em um PDF e querem que saia um sistema. Isso não é necessário, a gente precisa de documentações objetivas. Preciso da funcionalidade tal, por tal motivo, para atender a tal demanda. E se vocês quiserem pesquisar depois, existem modelos de como fazer levantamento de requisitos, e não vou conseguir ensinar isso numa talk, mas é legal, mesmo que não seja da área de negócios, ou não seja um analista de requisitos, todo mundo da área de TI entender sobre isso, porque isso vai ser a pedra fundamental para entregar um sistema de qualidade. Próximo item. Não envolver os usuários finais. Isso casa muito ali com não consultar os stakeholders, a falta de comunicação com os stakeholders. A gente precisa validar que o nosso sistema ele vai atender o nosso usuário final. Às vezes o stakeholder ele representa alguém, ele representa um grupo de pessoas que vai ser afetada pelo sistema, mas não necessariamente ele é um dos usuários do sistema. Então a gente precisa sim fazer a validação com algum grupo de usuários finais para entender se aquilo ali vai atender. E a galera que é de UX, se tiver alguém aí me ouvindo, muito provavelmente vai se identificar com isso, com os períodos de entrevistas que a gente faz, como a gente faz para entender que aquela experiência que a gente está construindo, de fato, está adequada ao nosso público. Por exemplo, hoje eu trabalho num banco onde a gente tem o foco no grupo de pessoas que têm mais de 50 anos de idade. As necessidades desse grupo de pessoas é totalmente diferente da necessidade de uma pessoa da geração Z, por exemplo. A gente precisa entender essa diferença para construir um sistema que vá ser eficaz para esse grupo de pessoas. Então, é necessário a gente envolver os usuários finais na construção do sistema. E, por fim, e não menos importante, a falta de registro de mudanças. Às vezes existe uma reunião onde vão lá e tomam uma decisão, a gente faz um levantamento de requisitos, a gente começa a implementar e surge alguma mudança ali que vai mudar o requisito. E isso fica no boca a boca, não é registrado em lugar nenhum.
isso é de uma ingenuidade sem tamanho, porque as pessoas elas rotacionam nas empresas, elas mudam, elas não, às vezes não podem ir trabalhar, e esse boca a boca acaba sendo um problema a longo prazo, porque daí a gente acredita que esse acordo está na cabeça das pessoas e está ok, mudam as pessoas e ninguém sabe mais como o sistema deveria funcionar. Então, sempre que há uma mudança no levantamento de requisitos, ali, nos requisitos dos sistemas, o ideal é que isso esteja registrado de alguma forma. E não precisa ser um texto gigantesco, basta ser em algum lugar que as pessoas possam consultar sobre aquilo ali. Bom, essas são as más práticas. Agora, boas práticas, elas vão meio que ao contrário do que a gente falou de más práticas, eu não vou me estender muito, porque já falei bastante ali das más práticas, mas se você não conhece o problema, você não o soluciona. Você precisa entender o problema para solucionar. E para entender o problema, a gente precisa envolver os stakeholders, a gente precisa sempre estar em conversa com eles para entender o que eles precisam do sistema. A gente precisa que todo mundo do time tenha um entendimento profundo do problema para realmente saber como testar aquele sistema, como validar que a solução está sendo efetiva, ter a certeza, esse senso de propósito que, ok, isso que eu estou fazendo vai impactar na vida das pessoas de uma forma positiva. Não simplesmente, estou codando por codar, fazendo um monte de linha de código e vida que segue. Tem que ter um propósito, então a gente precisa entender o problema que a gente está resolvendo. Precisamos de documentação clara. Quando a gente parar para escrever uma documentação, ela precisa estar simples, todo mundo, técnico ou não técnico, precisa olhar e entender mais ou menos como o sistema funciona. E daí, aqui, eu vou fazer um breve link para algo que eu trabalho. Uma das formas que a gente gosta de fazer lá, de documentar os sistemas, é fazer o uso de BPM. É muito simples. Vai lá, meia dúzia de caixinha com setinhos, a gente consegue entender o que um sistema faz. Então, é uma forma que vai ajudar na construção do sistema. Quando entra uma pessoa nova na equipe, ela olha aquele desenho, ela consegue entender mais ou menos o que faz. É muito mais fácil de ficar procurando fulano, beltrano, para entender como o sistema faz e ficar nessa programação orientada a boato, que eu costumo dizer. Priorização, a gente precisa ter esse senso de priorização, entender o que é a prioridade e o que não é. Verificação e validação, que é aquela etapa de validar com o nosso usuário, com o nosso stakeholder, se aquele requisito faz sentido ou não. Flexibilidade para mudanças, a gente precisa entender que os requisitos podem mudar, seja por legislação, seja porque houve uma mudança nas características do nosso usuário, a gente precisa entender que os requisitos podem mudar, então a gente tem que ser flexível. Benefícios de fazer um requisito um levantamento de requisitos bem feito. Maior probabilidade de atender as expectativas dos usuários e stakeholders, que é o nosso objetivo, menos erros e problemas após a implantação, ou seja, mais uma vez o linkzinho com o ambiente de produção, que é o tema da nossa talk. Maior eficiência no desenvolvimento, pois a equipe tem uma visão clara do que precisa ser feito, e é muito bacana quando todo mundo do time consegue entender por que está ali, que não está ali só para fazer um número, que realmente tem um propósito, e isso é muito legal. Facilidade na gestão de mudanças, pois há uma estrutura sólida para avaliar o impacto das alterações dos requisitos. Quando a gente conhece os requisitos do sistema, entende como ele deveria funcionar, qualquer tipo de alteração fica mais fácil da gente entender qual o impacto dessa alteração. E isso, se a gente não tem essa visão, a gente toma uma decisão de botar um requisito para implementação, esse requisito entra, ele é entregue e a gente vai ver na mão do nosso cliente causou um impacto que a gente nem imaginava, justamente por a gente não entender, não ter uma visão do todo do sistema. Clientes e usuários mais satisfeitos com a entrega final. E isso é satisfatório demais. A gente vê que o nosso sistema está impactando positivamente na vida das pessoas e dos usuários. Quem gosta de entrar num sistema e aquele sistema ficar travado, ficar dando erro? Ninguém gosta. Quando a gente entra e a coisa funciona, é tão satisfatório. Então, para nós, enquanto profissionais de tecnologia, ver que o nosso trabalho está surtindo efeito positivo é muito satisfatório. Segunda etapa do nosso ciclo de desenvolvimento é o design. E aqui a gente não está falando de fazer desenho de telinha, a gente está falando de design de sistemas de fato. Ele estabelece as bases para o desenvolvimento, para a implementação. Algumas má práticas de design. Primeira delas, o design monolítico. E aqui não entendam o design monolítico construir sistemas monolíticos. Aplicações monolíticas ou aquela dicotomia entre monolítico e microservices. Não, a gente não está falando disso. A gente não está falando que sistemas monolíticos são um problema. O que a gente está falando é um design engessado que não é modularizado e que é muito
é muito fechado, qualquer alteração que tu precisa fazer é extremamente burocrática. Então, o design, a arquitetura do projeto, ela precisa ser flexível e modularizada. Falta de padrões de codificação, e isso cada vez mais vem à tona no mercado de tecnologia, porque a gente está tendo cada vez mais nas equipes uma diversidade em relação a níveis de senioridade. Então, a gente pega programadores sêniores que vêm de outras linguagens mais antigas, que têm um padrão de desenvolvimento, programadores jovens que pegam o clean code, botam embaixo do braço e acreditam que lá é a verdade absoluta, é o país das maravilhas, e querem fazer tudo daquele jeito, e se não for igual ao que está no livro, fica maluco. Então, a gente tem uma pluralidade muito grande e que é difícil de gerenciar, mas que é necessário a gente chegar num padrão de desenvolvimento para não criar um sistema que é um Frankenstein. Uma parte lá tá bonitinha, clean code, arquitetura limpa, blá, 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 e a outra parte está um código macarrônico esquisito. Então, a gente precisa ter essa definição dos padrões de codificação. E é muito legal, e é uma coisa que eu costumo fazer com o meu time, a gente sentar e conversar sobre quais são os acordos do time. Entender, pô, galera, o que a gente aceita e o que a gente não aceita. É legal fazer uso de interface aqui, ali, taranã. Então, isso tem que ser algo debatido entre o time para chegar num padrão de codificação que é um consenso ali que todo mundo vai ficar feliz. Então, essa é uma má prática, não ter esses padrões. Excesso de acoplamento e falta de coesão. E esses são dois itens básicos da engenharia de software. A gente não pode ter um sistema altamente acoplado, do ponto de vista que se tu faz uma alteraçãozinha numa linha de código, tu quebra o sistema como um todo, ou tu faz uma alteraçãozinha numa linha do banco de dados e aquilo ali para de funcionar, um monte de coisa. O nosso sistema, a gente quer que ele seja baixo, tenha um baixo acoplamento e uma alta coesão, ele tem que fazer sentido. Ignorar princípios de design, por exemplo, o Solid, e daí aqui a Lu falou muito bem essa semana sobre isso, eu não vou entrar nesse assunto muito, mas a gente precisa fazer a adoção das práticas de design. Overengineering, basicamente usar um canhão para matar uma mosca. Isso a gente vê muito no mercado, principalmente quando as decisões elas vêm top-down. Precisamos construir um sistema que faz a leitura de um arquivo e bota no banco de dados. E daí já vem definido, vamos usar isso, isso e isso, e blá, 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 blá. E, pô, às vezes tu não precisava, às vezes é um arquivo de meia dúzia de linha que vai ser lido uma vez por mês. Tu precisava fazer toda essa engenharia aí para fazer uma leitura de um arquivo simples. E eu vi na prática esses dias isso, quando eu peguei e comparei a performance de uma aplicação que eu tinha construído no passado com um arquivinho em Python, um scriptzinho em Python que eu fiz. Aquela arquitetura toda aquela engenharia lá demorava horas e horas, na verdade chegava a 24 horas de processamento, enquanto o scriptzinho Python ali resolveu em 3 minutos a leitura do mesmo arquivo. Então, às vezes, um excesso de engenharia, usar as tecnologias mais hypadas não é a solução para o problema. A gente precisa entender qual é o problema e a forma mais simples de resolver ele. Da mesma forma que under-engineering, é o contrário. Quando a gente tem um problema e a gente subestima aquele problema, a gente acha que não, isso daí é só leitura de um arquivinho, vou fazer aqui com Python, e daí é um arquivo de gigas e gigas, e o arquivinho em Python já não resolve, a gente precisa daí sim ter uma arquitetura bem desenhada para aquele problema. Falta de documentação do design, ou seja, se tomam decisões a respeito da arquitetura e do design da aplicação e a gente não documenta isso em lugar nenhum, e daí as pessoas vão rotacionando novamente, e daqui a pouco todo aquele senso inicial, todas aquelas decisões que foram tomadas lá no início do projeto, no design, acabam se perdendo e o projeto vira um caos. Aquele padrão de codificação que a gente tinha lá no início se perde, a ideia de ter um baixo acoplamento e uma alta coesão se perde, Solid se perde, todas essas coisas se perdem por falta de uma documentação. Então é legal, toda decisão que o time tomar ou que for tomada em relação à tecnologia, está em algum lugar documentada, nem que seja um arquivinho, assim, um TXT bem simplesinho documentado, dizendo, as nossas práticas aqui no time são essas, o design para esse projeto é esse daqui. Então é necessário ter pelo menos uma mínima documentação a respeito desses pontos de design. Design em comitê. Cada vez mais as empresas criam reuniões e reuniões com muitas pessoas, envolvem a empresa inteira para tomar decisões a respeito de projetos. Hoje aqui eu estou com a camisetinha de programador, então eu não estou falando do ponto de vista de empresa, estou falando do ponto de vista de profissional de TI, programador, porque é a semana do programador, pô. Mas é aquilo que está escrito nas camisetas por aí. Sobrevivi a mais uma reunião que poderia ser um e-mail. Quantas decisões a gente pega, envolve um monte de gente, vai lá,
o sistema vai ser assim, assim, assado, ele fica uma bagunça para todo mundo entender como o sistema deveria funcionar. Às vezes uma pessoa que não tem nada a ver com o sistema está dando um palpite no sistema e estraga tudo, e essas são as decisões por comitê. A gente vai lá, leva para um monte de pessoas, acaba decidindo no comitê como fazer, e no fim das contas o mais importante não sai, que é entender o problema e fazer uma solução eficaz. Às vezes a democracia ela é um problemão, então a ideia é tomar decisões realmente pensando no problema, e não por conta de comitês ou de burocracia. A gente precisa realmente entender o problema, entender o nosso contexto, para que aquela arquitetura ela seja assertiva para o nosso sistema. Aqui entra aquele clássico, a nossa stack de desenvolvimento é essa. Tem empresas que dizem, eu vou construir sistemas usando MongoDB, Spring, React no front e RabbitMQ. E é essa stack. Não muda para nada. Todos os problemas a gente vai usar a mesma stack. Pô, isso é de uma ingenuidade absurda. Tu não vai conseguir resolver todos os problemas de forma eficaz usando sempre a mesma receita de bolo. Não existe isso. Cada problema, ele tem uma característica e ele tem uma forma diferente de ser abordado para ser eficiente. Então, é necessário a gente entender cada problema e não tomar decisões assim, é isso daqui e acabou. Outra má prática em relação ao design é não levar em conta a escalabilidade. E até recentemente eu tive uma conversa sobre isso bem legal, a respeito da adoção de ferramentas proprietárias, né, para essas ferramentas de low-code e no-code que estão surgindo aí. No início de uma empresa, no início de um projeto, isso é bem bacana, porque te dá um warm-up, tu inicia o projeto muito rápido. Mas boa parte dessas ferramentas que prometem uma facilidade de desenvolvimento, elas não estão preparadas para acompanhar a escalabilidade que os negócios querem. Às vezes a gente está começando uma empresa ali que vai ter poucos usuários, poucos acessos, e faz todo sentido usar uma ferramenta dessas, não é um problema, pelo contrário, eu adoro usar ferramentas que vão facilitar meu dia, mas quando essa empresa começar a ter milhares, milhões de acessos no dia, essas ferramentas já não vão servir. E como que a gente vai fazer a transição de uma coisa para outra? Então, quando a gente vai modelar uma solução, modelar um software, a gente precisa levar em consideração que esse software acompanhe o crescimento do nosso negócio, porque a gente quer que o nosso negócio prospere, a gente quer que o nosso software faça sucesso. Então, não adianta criar um sisteminha ali que comporta meia dúzia de usuário e achar que está pronto. Não, esse sistema ele vai crescer, a gente precisa entender como que ele vai se escalar. E escalabilidade não é necessariamente só em relação à quantidade de usuários também, mas em relação ao porte do negócio. Conforme o negócio vai crescendo, o nosso sistema precisa acompanhar a evolução do negócio. Então, é extremamente necessário nas decisões de design entender a respeito da escalabilidade do nosso sistema e definir como que ele vai se comportar num roadmap aí do nosso negócio. Mais uma vez eu repetir ali, não estou falando de desenhar telas, então, em contrapartida das más práticas, boas práticas de design são construir uma arquitetura sólida, uma arquitetura que faça sentido, que tenha a possibilidade de dar manutenção no sistema, que garanta o funcionamento e a escalabilidade, levar em consideração a segurança, todos esses pontos de arquitetura. Design modular, e daí aqui fazendo outro link a uma palestra que a gente teve essa semana sobre modularidade e componentização. Naquele momento a gente estava falando ali de tecnologia iOS e aqui a gente está falando de design. Tudo na tecnologia é possível de uma forma ou de outra de componentizar ou de criar módulos, para evitar reuso, retrabalho, enfim. Então é necessário a gente construir sistemas que são modulares. É uma boa prática de arquitetura, de design. Usabilidade e experiência do usuário. E aqui existe mais uma vez uma confusão. Muita gente acha que experiência do usuário é ficar desenhando tela no Figma, e não é, definitivamente não é. Desenhar a tela no Figma é uma das partezinhas da experiência do usuário. A experiência do usuário, ela leva em consideração uma série de conceitos de psicologia, de entender a respeito do nosso usuário para conceber sistemas que façam sentido para o nosso usuário, que vão atender. Assim como eu falei ali do meu atual cliente, a gente tem lá um público com mais de 50 anos de idade, então a experiência do usuário dessas pessoas vai ser totalmente diferente de uma galera jovem que está lidando com tecnologia aí adoidada já. Então, a experiência do usuário ela não pode ser subestimada. Isso é extremamente importante para o sucesso do sistema. Não adianta nada você ter um sistema extremamente performático, bem modular,
com uma arquitetura sólida se a experiência do usuário não atende ao seu usuário. Se o usuário entrar no sistema e ele não conseguir entender, se não for intuitivo para ele, se ele não se sentir abraçado pelo sistema, ele vai abandonar, e assim que surgir um concorrente para o seu sistema que atenda às necessidades dele, mesmo que não seja tão performático, não esteja modular, ele vai migrar para lá, porque o usuário não quer saber do seu código, ele não vai olhar se o if está bem tabulado, ele vai olhar para a tela, para a experiência que ele está tendo. Então, vai muito além de desenhar telas, é algo mais amplo e não pode ser subestimado. Segurança, a gente está passando aí por uma transição no Brasil com a entrada da LGPD, e as empresas estão numa correria para se adequar à segurança como a gente guarda os dados das pessoas de forma segura. Então, é legal acompanhar como as empresas, elas, por anos e anos, muitas, né, não davam o devido valor para a área de segurança da informação. Eu, pelo menos, anos atrás, eu acompanhava muito fóruns de segurança, eu ia em eventos de segurança, fui até voluntário em alguns eventos que a gente teve aqui em Porto Alegre, e a gente via ali uma reclamação latente dos profissionais de tecnologia da área de segurança que falta oportunidade, a gente não vê mercado saturado, e agora não, as empresas elas estão procurando profissionais de segurança, e cada vez mais a gente está precisando construir soluções pensando desde a concepção já em como vai ser a segurança dela. Então é necessário que na etapa de design a gente pense em aspectos relacionados à segurança do nosso sistema, de como aquele dado que a gente está guardando lá ele vai estar seguro e como o nosso sistema não vai cair por um ataque de DOS, enfim. Então, mesmo que a gente não seja da área de segurança, o desenvolvedor ele tem um papel importante nisso, em relação à ética, uma série de coisas que pode impactar na segurança não só dos sistemas, mas também das empresas que a gente trabalha. Testabilidade, esse é um item que também está muito fresco na minha memória, porque eu ouvi um papo essa semana a respeito de um sistema onde o desenvolvedor não fazia a menor ideia de como testar, e tinha algumas pessoas que não faziam a menor ideia de como testar aquilo ali. E, pô, se tu construir algo que tu não sabe, não tem a menor ideia de como testar, e é difícil de testar, tem algo errado em relação ao design desse sistema. O sistema ele precisa ser pensado, o design desse sistema ele precisa ser pensado para facilitar os testes, para a gente conseguir identificar de forma rápida o quão efetivo aquilo que a gente está fazendo é ou não. Essa é um outro ponto ali em relação ao design que a gente pode notar como boa prática, desculpa. Eficiência e desempenho. É necessário, na etapa de design também, pensar o quão eficiente e o quanto de desempenho a gente precisa ter do nosso sistema. Eficiência é inquestionável, a gente precisa realmente do máximo de eficiência, e eficiência tem uma diferença para eficácia. Quando a gente fala em matar uma mosca, por exemplo, você pegar um canhão e dar um tiro na mosca vai matar, vai ser eficaz. Porém, você pegar um chinelo e dar uma chinelada na mosca vai ser eficiente, porque você vai usar menos recursos para atingir o mesmo objetivo. Então, eficiência é sempre necessário. E o desempenho é também como aquele sistema vai consumir recursos, vai cruzar um pouco com o que o Arthur falou essa semana a respeito de sistemas sustentáveis. E um pouco mais para frente eu vou fazer um devaneio a respeito desse assunto. Outro ponto do design, e não querendo ser maçante, é importante a gente entender como coisas que estão lá antes da gente codificar vão impactar no nosso sistema em produção. E todos esses itens, percebam que a gente ainda não chegou nem a abrir a IDE, a gente não escreveu nenhuma linha de código, a gente ainda está falando de ideias, de concepções a respeito do projeto. E todas essas etapas que a gente passou até agora, elas são extremamente importantes para garantir que o nosso time, nosso projeto, não vai ser um eterno apagar de incêndios. Essas decisões que a gente está tomando aqui agora a respeito do nosso sistema, elas vão garantir que o sistema realmente funcione de uma forma adequada, bem pensada, e que o nosso time consiga realmente fazer algo incremental, entregando novas features, ao invés de ficar sempre corrigindo problemas ou então ignorando os problemas. Manutenibilidade é isso, é pensar em como eu entrego uma feature para o meu usuário que eu consiga dar uma manutenção fácil nela. Por exemplo, algo que a gente fez legal na nossa equipe lá recentemente, a gente entregou uma feature que a princípio ela tinha alguns requisitos de negócio, a gente pensou, quem sabe a gente não bota uma funcionalidade de poder habilitar e desabilitar essa funcionalidade aqui. A gente, de alguma forma, criar um toggle ali, uma forma para poder habilitar e desabilitar. A gente fez o deploy em produção, a gente viu que teve alguns problemas e para nós dar manutenção nisso foi muito fácil. Basicamente, a gente desabilitou, o nosso usuário parou de ser afetado pelo incidente que ele estava tendo, o time conseguiu, em paralelo a isso, ir trabalhando nas correções, entregou a nova versão
foi lá, habilitou novamente, e isso é um software que é de fácil manutenção. A gente consegue fazer ações rápidas sem impactar o nosso usuário tanto assim. A gente consegue dirimir os impactos de possíveis incidentes. E isso faz parte dessa etapa de concepção da ideia. A parte de codificar, às vezes, é até mais fácil do que ter essas ideias. Então, é legal sempre questionar, será que para essa funcionalidade aí, não seria legal a gente fazer tal endpoint que vai apagar o registro lá? Ou então a gente pegar e criar uma funcionalidade que vai desabilitar ou habilitar essa feature? É legal levar esses questionamentos, e isso não é papel só do analista de requisitos, isso é papel de todo o time, porque isso vai acabar impactando na saúde de todo mundo ali, da squad, do time. Versionamento de design, assim como no levantamento de requisitos, quando há uma mudança, é extremamente importante registrar essa mudança de alguma forma. Quando a gente muda o design da nossa aplicação, a gente está fazendo uma transição de uma arquitetura A para a arquitetura B, é importante documentar isso para entender, até porque vai ter esse período de transição onde vai estar tudo muito obscuro. E para as pessoas que estão vindo de fora ou que estão começando a entender sobre o sistema, é difícil entender essas mudanças. Então é importante registrar o porquê que aquilo está acontecendo, até para ter uma dupla validação se realmente faz sentido. Por exemplo, aquelas mudanças prematuras. Vamos mudar de monolitos para microserviços. E boa parte das vezes nem precisa disso. E começa a fazer essa migração do nada, não avisa ninguém, daí vai mudando o time, não se vê muito sentido naquilo. Por que a gente está mudando essa regra daqui para lá? Não se sabe. Então, é importante documentar toda e qualquer decisão que a gente vai tomar em relação ao nosso projeto, para que todo mundo do time, da empresa, consiga entender essas mudanças e como isso vai impactar principalmente o nosso usuário final. Estamos chegando na parte que é a mais esperada da galera que é desenvolvedora, que é a implementação, que é quando a gente finalmente abre a IDE e começa a fazer as linhas e linhas de código. Percebam, mais uma vez, só para reforçar, que eu já estou falando aqui há um tempão já, e a gente ainda não tinha chego na parte de codificar, mas finalmente a gente chegou, e essa daqui é a parte onde o programador realmente entra. A pessoa que tem o conhecimento em linguagem de programação para utilizar linhas de código e transformar problemas, solucionar problemas com essas linhas de código. O processo de implementação é quando a gente traduz o design de software, traduz essa etapa anterior que eu falei, em um código executável e que vai entregar valor para o nosso usuário. Quando a gente cria realmente o sistema que foi planejado. Más práticas de implementação. O famoso código espaguete, aquele código que vem daqui para ali, para lá, e que a gente não consegue entender nada, tem que ficar dando Ctrl-clique para chegar a entender o que aquele sistema faz. Isso é uma péssima prática. Código repetido. Às vezes a gente escreve um método num lugar, daqui a pouco a gente esquece que aquele método existe e cria de novo lá, e vai só aumentando a duplicidade de código. Daqui a pouco altera o primeiro, daí tem dois métodos que a princípio eram iguais, mas agora fazem coisas diferentes. Então, é uma péssima prática ficar fazendo redundância, copiando e colando o código de um ponto A para ponto B e mantendo códigos duplicados. Ignorar princípios de design, mais uma vez, a Lu essa semana falou magistralmente a respeito desse assunto, então eu não vou me aprofundar, mas a gente precisa adotar boas práticas de design de sistemas, entender sobre design patterns, Solid, Clean Code, isso é muito importante. E falta de modularização. Percebam mais uma vez outro item dessa semana se repetindo, quando a gente falou lá de componentização no iOS, e acaba se encaixando de uma forma ou de outra aqui, porque é um conceito muito parecido. A gente precisa construir código, agora a gente está falando de código modular, ou seja, eu vou construir um método que faz tal coisa, o método de enviar e-mail. Quando eu precisar enviar e-mail novamente nesse sistema, eu não vou construir do zero, eu vou reutilizar aquilo ali de alguma forma. Então, eu preciso construir esse método de uma forma que ele seja reutilizável. Ele precisa ser modular. Boas práticas, a gente precisa de um código estruturado, eliminar a duplicação, fazer a aplicação de padrões de design, utilizar os design patterns de formas adequadas, Singleton, Factory, Strategy, tem uma série de design patterns, inclusive para quem é desenvolvedor, eu recomendo o site Refactoring Guru, é um site que eu reconheci alguns anos atrás, mas lá explica passo a passo do que é cada design que a gente tem, cada padrão, e como fazer a implementação em diferentes linguagens. É bem legal entender como aquilo se encaixa para diferentes tipos de problemas. É como se fosse uma caixinha de ferramentas que a gente tem enquanto desenvolvedor, que a gente consegue utilizar essas formulazinhas, esses padrões,
para solucionar problemas de uma forma realmente eficaz. Então, é legal, se vocês quiserem, Refactoring Guru. É um site que ajuda muito a entender esses padrões de design. Code review é outra prática que às vezes as pessoas têm uma certa repulsa, mas que é muito importante. E isso aqui é importante principalmente quando a gente tem essa diversidade de senioridades na equipe. É muito comum a gente ter o júnior lidando com o sênior, com o pleno, pessoas que têm backgrounds diferentes, e quando a gente faz um code review, é o momento onde todos se unem para olhar aquele código, a gente vai ter diferentes visões sobre aquilo ali, e com certeza alguém vai aprender algo. Então, é uma etapa muito importante para a gente entregar um software de qualidade. Fazer code review. Se a empresa ainda não tem essa cultura, se o time não tem essa cultura, é legal sugerir, ou mesmo que não precisa nem formalizar, revisa meu código e vê se tu tem alguma ideia, alguma sugestão, para garantir que a gente tenha uma dupla checagem ali e aquilo realmente faça sentido para todo mundo. Uso de ferramentas de análise estática. Existem algumas ferramentas no mercado onde a gente submete o nosso código, ela analisa e ela consegue nos dar algumas ideias. Por exemplo, se a gente está criando algum bug, se a gente está começando alguma má prática, se está faltando cobertura de testes. As duas principais aí, visando as tecnologias que a gente está mais vendo no mercado, que é o JavaScript e o Java, o ESLint para o JavaScript e o SonarQube para Java e algumas outras tecnologias. A gente fazendo uso dessas ferramentas de forma adequada, entendendo bem o que são os code smells, o que são vulnerabilidades, a gente consegue entregar um software de muito mais qualidade sem precisar esperar que isso caia na mão do nosso usuário para identificar um problema. Essas ferramentas vão nos ajudar a identificar de forma prematura os problemas e até, fazendo uma breve pausa no Flow, existe um estudo, eu não vou lembrar de cabeça agora qual é o estudo, mas tem um estudo da IBM de muitos anos atrás que fala que quanto antes a gente identifica um bug, mais barato e mais fácil é de corrigir. Então, se a gente identificar um bug lá na etapa de requisitos, vai ser muito fácil de corrigir ele. Se a gente identificar ele na etapa de design, vai ser fácil. Na implementação, ainda está na mão do programador. Ele consegue, ali, de uma forma ou de outra, questionar se faz sentido, se não faz, implementar. Na etapa de testes, a gente consegue, ainda está na mão do cliente, na nossa mão da equipe, né? A gente consegue ainda dar uma manutenção, mas depois que esse sistema ele vai para a mão do nosso usuário e a gente tem um problema em produção, ele volta tudo, a gente precisa reanalisar, refazer o design, reentender se o design faz sentido, reimplementar, retestar, e no fim algo que podia ser corrigido com uma pergunta lá no início, acaba indo para a mão do nosso cliente gerando um custo absurdo para a nossa empresa. Então, ferramentas de análise estática ajudam a gente a barrar ali na etapa de implementação que esses bugs vão para a mão dos clientes. Testes é outra falácia que se criou, e daí, olhando cada um para sua caixinha, de desenvolvedores que acreditam que não precisam fazer testes. E isso assim, eu não consigo expressar, na verdade, porque todo mundo da equipe tem responsabilidade sobre a qualidade do software. A vida de um programador não é só ir lá e escrever o cenário feliz, fazer com que o problema seja resolvido. Ele precisa também garantir a qualidade daquele sistema, garantir que não vai ter nenhum bugzinho naquele código que ele escreveu. E um dos meios de fazer isso, de garantir essa qualidade, é escrevendo teste unitário. Escrever teste unitário é basicamente tu garantir que tu realmente entendeu o problema, que tu realmente sabe o que está fazendo, que tu consegue entender as possíveis entradas e saídas do código que você escreveu. Então, é importante que o desenvolvedor tire essa falácia da cabeça de que não é necessário teste unitário, que a gente joga na mão do QA, o QA testa e vida que segue. Não. Se tu, desenvolvedor, não sabe testar o seu sistema, se você não sabe testar o seu código, desculpe, mas eu não sei que tipo de trabalho que você está fazendo. É extremamente necessário testar o código, tanto quanto escrever o código. E é isso aí. Testes, agora. Falando de testes, a gente já está chegando perto do fim. Se acalme. E daqui a pouco já tem a Ecodot. Testes nunca são demais. É mais uma das etapas que a gente tem do nosso ciclo de desenvolvimento. Depois que a gente foi lá, fez a análise de requisitos, levantou requisitos legais, a gente fez um design bacana, a gente implementou, a gente vai começar a conduzir testes a respeito do nosso sistema. E daí, provavelmente, nessa etapa, vai ter envolvimento de pessoas além dos desenvolvedores para fazer a homologação, a garantir que a integração dos sistemas estão funcionando, vão ser levantados uma série de requisitos e vão ser executados esses testes para garantir que realmente ele está apto para ir para a mão do nosso usuário final. O que são más práticas na condução de testes? Ignorar eles e simplesmente fazer lá no ambiente de produção. Vamos colocar no ambiente de produção e a gente testa lá. Isso é péssimo, porque quando você está acessando o sistema em produção, seu usuário final também está. Então, o mesmo bug que vai aparecer para você, vai aparecer para o usuário.
Testes não abrangentes, isso caso ali com o último item de confiar demais nos requisitos. Quando a gente confia que o requisito ele vem bem desenhado, daí agora botando o chapeuzinho de QA, quando a gente confia que isso vem bem desenhado e é aquilo ali mesmo, a gente está subestimando o nosso usuário. E daí também tem uma série de memes aí na internet que falam, o requisito era tal, o sistema é tal, é impossível meu usuário não fazer burrada. E daí a gente vai ver o usuário está usando o sistema de uma forma que ninguém imaginava. Então, o usuário, não dá para subestimar o usuário nem superestimar os requisitos. A gente precisa sempre ter essa desconfiança e tentar testar o máximo de cenários possíveis, mesmo que pareça, não, é óbvio que o meu usuário não vai fazer. Acredite em mim, o usuário ele faz coisas que a gente não imagina. O usuário ele é capaz de cada coisa que é até engraçado. E daí eu falo como analista de sustentação que eu era anos atrás, eu via cada tipo de coisa acontecer que realmente chega a ser engraçado. Assim. Então não confiem no usuário e não confiem nos requisitos. Façam testes testando o máximo de cenários possíveis, mesmo que pareça óbvio. Boas práticas, fazer uso de automação. Já chega de ficar fazendo teste manual, clicando em coisinhas. Tem uma série de ferramentas aí que automatizam testes. Eu entendo que às vezes a complexidade do negócio ela não comporta ir lá e automatizar, mas iniciar a cultura de automação já é um passo muito importante. E daí, quando a gente fala de automação de testes, a gente está aproximando os profissionais de qualidade dos desenvolvedores, porque codificar um sistema automatizado de testes não é papel só do QA, não é só papel do tester. O desenvolvedor também pode fazer isso, e pode fazer muito bem, porque ele detém o conhecimento a respeito do desenvolvimento, às vezes muito mais do que um QA. Os dois podem se unir para chegar numa solução de automação muito mais robusta, muito mais eficaz. Então, a gente acaba criando esse senso de pertencimento a respeito da qualidade. A qualidade ela não fica só na mão de um profissional, a gente não fica delegando só para ele. Todo mundo do time acaba se envolvendo na construção de uma ferramenta de automação do nosso sistema e acaba sendo um sucesso. É muito satisfatório ver a automação funcionando no dia a dia, porque a gente vai mudando o nosso sistema e a automação vai pegando qualquer tipo de bug, qualquer tipo de mudança que não deveria acontecer. Então, se possível, se você ainda não faz a automação de teste na sua empresa, provoque. Daqui a pouco pode ajudar você a ter um sistema um pouco mais confiável e você pare de ficar clicando em botões para testar e o seu usuário final também fique mais satisfeito. Cobertura abrangente, sempre tentar pensar no máximo de cenários possíveis, vai ali em contrapartida de um dos itens que eu falei de más práticas, fazer testes de integração. Isso acontece muito quando a gente vai fazer a integração de sistemas com fornecedores. A gente acredita que nos dão lá um Swagger, nos dão isso e aquilo, e é aquilo ali pronto. E daí a gente vai fazer a integração de fato, dá um monte de problema que não estava previsto. Então a gente não pode simplesmente confiar que as integrações vão funcionar no ambiente de produção. A gente precisa testar essas integrações funcionando antes de jogar o sistema na mão do nosso cliente. A gente precisa validar que elas vão funcionar para não passar feio lá. O front não conseguiu se conectar com o back-end, o banco de dados não funcionou. Tudo isso a gente precisa testar num ambiente seguro. Testes regressivos, a cada funcionalidade nova que entra no nosso sistema, a gente precisa criar cenários de testes para poder reexecutar isso logo ali na frente quando entrar uma nova funcionalidade. Rastreabilidade seria basicamente a gente garantir que os cenários de testes que a gente está construindo, eles fazem vínculo com algum requisito que foi levantado lá na nossa primeira etapa de levantamento de requisitos, de design da aplicação. Ambiente de testes separados. O ambiente que o desenvolvedor está fazendo o deploy de código onde ele está fazendo testes, não faz sentido o nosso QA ou as pessoas que estão fazendo a automação de testes, da homologação, ficar testando ali, porque aquilo ali não vai estar condizente com a versão que vai para a produção. Então é necessário a gente ter ambientes separados. Se o desenvolvedor ele precisa de um teste, ele não consegue executar um sandbox, um container na máquina dele para testar isoladamente, a gente precisa de um ambiente para ele. Agora, o ambiente do código que está sendo homologado para ir para a mão do nosso usuário final, ele precisa estar seguro ali. E só vão entrar ali mudanças que realmente estão aptas para ir para a produção. Que o desenvolvedor diz, ok, eu fiz o teste unitário, eu sei que a integração está funcionando, está aqui as evidências, agora pode homologar aí que faz sentido. E mesmo assim a gente vai encontrar muito bug, vai ficar fazendo um ciclo de ambiente de desenvolvimento, homologação. Mas é importante a gente ter isso. Isso acaba gerando um custo para a empresa de manter esses ambientes, mas às vezes o custo de ter esse ambiente é muito menor do que entregar um software defeituoso. E agora, por fim, o último item, e que em teoria seria o tema dessa palestra, que já está aí fechando 1 hora, manutenção. Percebam, todos os itens que eu falei anteriormente, desde o surgimento da ideia, desde como a gente fez o levantamento dos requisitos, a implementação, o design, os testes,
Tudo isso, de uma forma ou de outra, impacta em produção. Então, quando eu pergunto como você cuida do seu ambiente de produção, eu não estou perguntando como que você olha os gráficos, como que você olha os logs, eu estou perguntando, e aí, desde a ideia que chegou para você, como que você cuida para que esse sistema chegue de uma forma adequada lá para o nosso usuário? Então, vamos entrar para esse último item. Tem uma frasezinha que eu botei ali, não podemos abandonar nossos filhos, e eu sinto isso, quando a gente cria um sistema e simplesmente joga ele lá na mão do nosso usuário, é como se a gente estivesse abandonando, ele está lá funcionando, a gente confia que realmente está certo, mas quando a gente vai parar para dar uma olhada, está cheio de problema, está um caos, e daí a gente tem que começar a correr atrás do próprio rabo, e é absurdo. Então, más práticas em relação à manutenção de sistemas. Abandonar o sistema, eu acho loucura. Tu desenvolveu o sistema, fez o deploy em produção, tchau, vou para casa, acabou. Não, pô, tu entregou um sistema em produção, garante que está funcionando, vai lá acompanhar se aquilo ali foi eficaz, se está sendo realmente assertivo, se não precisa fazer nenhuma reimplementação para melhorar aquilo ali, então a gente não pode abandonar o sistema. E o mais grave ainda que eu vi esses dias, tem times que acreditam que a definição de pronto é entregar o sistema no servidor de homologação. Pelo amor de Deus, ele está sendo homologado, está sendo testado, é óbvio que vai surgir bugs. Então, a tua métrica em relação à agilidade, se você coleta essa métrica, vai ficar zoada se você faz isso, porque o que vai acontecer? Você deu o sistema como pronto ali no ambiente de homologação, aquele sistema vai começar a ser homologado por um time externo, por outro time. Esse time vai achar uma série de bugs. Daí o seu time está aqui trabalhando na implementação da nova feature, daqui a pouco começa a brotar um monte de card. Bam, 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 bam. Daí você lá no início fez a planning dizendo, vou entregar tanto, não consegue entregar o que prometeu, tem um monte de bug acontecendo e você não entende o porquê. É simples, você tem uma definição de pronto mal feita. Você precisa ter a definição de pronto para acompanhar aquele card desde o início da ideia até a entrega na mão do usuário. Não pode simplesmente dizer, está no servidor de homologação, acabou. Enfim, não construir observabilidade. Como que a gente diz que a gente está construindo um software se a gente não consegue ver a eficácia daquilo? Ou melhor, como que a gente diz que a gente está construindo um software eficaz se a gente não consegue entender como que ele está se comportando nos nossos servidores, como que, se realmente ele não está tendo problemas lá no ambiente de produção? E para a gente conseguir ter essa visibilidade, existe uma série de ferramentas no mercado, Grafana, Dynatrace, tem uma série de ferramentas no mercado que nos ajudam a monitorar os sistemas em produção, construir gráficos, entender como que ele está se comportando para entender se ele está sendo eficaz ou não. Então, é necessário construir observabilidade. Ignorar problemas. Isso daí, novamente, botando aí agora o chapéuzinho de analista de sustentação. Uma dor que eu tinha muito grande quando eu trabalhava com a sustentação de sistemas é que parecia, às vezes, que o time de desenvolvimento achava a existência de incidentes algo negativo e que, tipo assim, isso não faz parte do meu dia a dia. E se fechavam numa salinha e só queriam trabalhar em features novas, enquanto a gente estava lá tentando explicar para o usuário final, desculpa, mas daqui a pouco a gente vai resolver, e ficava lá tentando dar um jogo de cintura, e o time estava lá ignorando os problemas de produção, ou então, às vezes, dando soluções paliativas. E isso é muito ruim, porque tu está lá enchendo o teu sistema em produção de novas features, todas elas estão apresentando novos defeitos e está simplesmente ignorando. A gente não pode ignorar os problemas. O time de desenvolvimento, por mais que seja muito lindo achar que a gente vai entregar só feature nova, não é bem assim que funciona. A gente vai precisar corrigir problemas também. Lidar com sustentação não é algo negativo. Pelo contrário, lidar com sustentação é demonstrar empatia pelo nosso usuário. Por exemplo, quando a gente lida num sistema financeiro, às vezes as pessoas vão lá e pedem um empréstimo porque elas precisam muito daquele dinheiro. Por uma falha que a gente tem no nosso sistema, por um problema que está lá e a gente está ignorando, às vezes a pessoa atrasa para conseguir o dinheiro. Então, o nosso sistema ele precisa que a gente tenha essa empatia com o nosso usuário e não ignore os problemas, fingindo que aquilo ali, nossa, é algo negativo. Então, é necessário a gente não ignorar os problemas. Desde o primeiro item da concepção da ideia até agora, eu falei de várias vezes de documentação. E esse é um dos itens bastante importantes da engenharia de software, a gestão do conhecimento empresarial. Tem empresas que realmente elas acreditam nisso, de que as pessoas vão ficar para sempre ali, que as pessoas vão iniciar a carreira ali e vão ficar até a aposentadoria ali. Só que na prática não é o que acontece. Às vezes as pessoas ficam 5, 10 anos ali, elas realmente conhecem muito de um sistema, só que daí elas saem. E daí quando elas saem, o caos impera. Ninguém que ficou entende, aquele conhecimento estava só na cabeça daquela pessoa, ou pior, essa pessoa ela precisa tirar férias, ela tem muito conhecimento de um sistema lá,
ela precisa tirar férias. O que acontece? Começam a ligar para ela no meio das férias dela, ela não consegue descansar. Então, essa falha, ela não é uma falha das pessoas só, é uma falha da cultura da empresa. A empresa precisa construir mecanismos para que esse conhecimento não fique alojado na cabeça das pessoas, porque a gente não pode entender que a cabeça das pessoas é uma extensão dos nossos servidores de memória lá. A cabeça das pessoas é delas, elas vão sair, elas vão ter compromissos, às vezes elas não vão estar disponíveis, então é necessário que isso esteja de alguma forma registrado. E isso quem trabalha comigo sabe que eu sou meio maníaco por PDF. Teve até uma época que me chamavam de debugador de PDF. Por quê? Muita coisa na minha vida, muito problema que eu já tive, eu resolvi lendo um PDF ou escrevendo algum artigo. E às vezes as pessoas te chamam 2, 3 vezes para perguntar a mesma coisa e tu vai lá respondendo, e parece que tu é o dono daquele problema. Quando tu para, escreve um documentinho, tu não precisa mais ficar explicando. Tu vai lá e mostra, ó, tá aqui, ó, é só seguir isso daqui. Então, em algum momento da história da computação, se criou que criar documentação é anti-ágil. E não é uma verdade. Quando tu cria uma documentação, tu explica o que aquele sistema faz, o porquê que tal decisão foi tomada, tu evita que as pessoas fiquem guardando conhecimento na cabeça delas e que aquele conhecimento daqui a pouco simplesmente saia, suma. Então é importante a gente evitar os silos de conhecimento. Não automatizar tarefas rotineiras, e também é um item que a gente vive muito no dia a dia quando a gente está cuidando do ambiente de produção. Às vezes a gente descobre que para solucionar tal problema lá, basta fazer um update na tabela tal. E daí todo dia o problema acontece, todo dia alguém vai lá e faz o update. Ou então, para resolver o problema tal, tem que clicar no botão lá. Todo dia alguém vai lá e clica no botão. Então, é algo que a gente já sabe como fazer a solução paliativa e todo dia alguém tem que ir lá fazer. E daí, a gente poderia simplesmente automatizar isso. Existe uma série de ferramentas no mercado aí que se propõem a fazer automação de tarefas rotineiras e cada vez mais a gente vê surgindo aí novas ferramentas para isso, e isso está virando realmente uma cultura das empresas de pensar em automação. Eu, inclusive, trabalho com automação de processos, então a gente precisa identificar quais os processos que estão sendo feitos manualmente no nosso ambiente de trabalho para lidar com o ambiente de produção e quais que podem ser automatizados, para que as pessoas consigam se desenvolver nas suas áreas e parem de ficar clicando em botõezinhos todos os dias, parem de ficar fazendo updates todo dia manualmente. A gente trabalha com tecnologia, não tem por que ficar fazendo tarefas repetitivas. E, por fim, um ponto que daí a gente pega esse conceito lá das práticas de SRE, ser reativo. Ser reativo é quando assim, a gente espera o problema acontecer na mão do nosso usuário para a gente pensar em como solucionar. O SRE nos diz para a gente ser proativo. A gente sempre presumiu o pior a respeito dos nossos sistemas. Então, a gente precisa estar esperando que o incidente aconteça e reaja de forma rápida. A gente quando a gente identificou que o sistema vai acontecer, a gente não espera que o problema vai acontecer, a gente não espera ele acontecer na mão do nosso usuário. A gente vai lá e já trata na causa raiz. E isso a gente consegue graças à observabilidade. Se a gente tem uma prática de observabilidade madura, se a gente consegue criar métricas que realmente fazem sentido, quando o nosso sistema apresenta uma anomalia, a gente já consegue identificar, a gente cria alertas lá, enfim, e a gente trata antes do nosso usuário final, às vezes, se dar conta do problema. Então, a gente tem que parar de ser reativo e esperar o incidente cair no colo para resolver e começa a ser proativo. A gente vai lá e cadastra o incidente porque a gente identificou e tratou. Então, a experiência do nosso usuário acaba sendo muito melhor quando a gente muda essa postura de reativo para proativo. Boas práticas de manutenibilidade. Utilizar ferramentas de versionamento. Então, quando a gente for começar a codificar no sistema, utilizar lá Git, ferramentas que façam o controle de versões do nosso sistema. Automação de tarefas rotineiras, criar a observabilidade, documentação. E agora, por fim, uma reflexão, e daí aprofundando um pouco a ideia que o Arthur trouxe essa semana de código sustentável. Não sei se vocês perceberam no mercado, cada vez mais a gente vê as empresas utilizando menos o termo programador e utilizando mais o termo engenheiro de software. Por quê? Muito tempo atrás, a gente esperava que o profissional simplesmente codificasse as coisas. E um profissional, um programador, o conceito de programador é isso, tu vai lá e tu vai codificar. Mas tudo isso que a gente viu aqui hoje não fala só sobre o escopo de programador. A gente está falando de engenharia de software, desde a concepção de uma ideia até o cuidado com esse sistema em produção. Existe uma diferença muito grande entre os papéis de cada um dos dois.
E será que realmente você é programador? Será que o que você está fazendo é só ser programador? Ou você já é um engenheiro de software e informação e só precisa buscar um pouco mais de conhecimento e entender um pouco mais das outras áreas? Existe essa diferença e eu vou demonstrar de uma forma prática de realmente fazendo um adendo, um aprofundamento em relação ao que o Arthur falou de código sustentável. Eu escutei na faculdade uma vez o seguinte: todos os sistemas que vocês vão codificar ou que vocês já codificaram já existe. E isso se dá por conta da matemática. Como que funcionam os sistemas? O que é o desenvolvimento de sistemas? Quando a gente pega e transforma a solução de um problema em código, a gente vai lá e escolhe uma linguagem de programação. A gente vai escrever algumas linhas de código, aquela linha de código ela vai ser transformada de uma forma ou de outra para uma linguagem de máquina. O que é uma linguagem de máquina? É algo que o sistema ali vai entender, o computador vai entender, que no fim das contas vira números binários. Números binários, de acordo com a matemática, são infinitos, ou seja, a gente tem infinitas possibilidades. Se programas, no fim das contas, se transformam em números binários, a gente já tem, dentro dessa infinidade de números, o nosso programa já existe lá, ele já está lá. O nosso trabalho enquanto programador é descobrir essa sequência. Então, acaba sendo uma espécie de gamificação da ideia para quem tem esses conceitos matemáticos. Como que isso se linka com o que o Arthur falou? O computador ele funciona através de pulsos de energia. O processador, os números binários nada mais, nada menos representam do que picos de energia elétrica. Um sistema que não é performático, ele vai usar um intervalo maior de binários para executar uma tarefa. Ou seja, ele vai utilizar mais energia. Energia significa dinheiro. Dinheiro, enfim, sustentabilidade, né? Um código eficiente, ele vai resolver o mesmo problema utilizando menos números binários, por consequência, menos energia, sendo mais eficiente e mais sustentável. Por que eu sou tão apaixonado pela engenharia de software e eu costumo dizer que eu sou engenheiro de software e não sou programador? Existem várias formas de a gente resolver os problemas. A gente pode resolver cálculos fazendo vários códigos diferentes resolvendo o mesmo problema. O programador muitas vezes vai acabar e vai resolver, vai entregar e deu. Não importa o tamanho daquilo ali, por mais que isso não seja uma boa prática. O engenheiro de software não, ele vai tentar resolver o sistema, resolver o problema, utilizando a menor quantidade possível de binários. No fim, o nosso sistema ele acaba sendo mais eficiente. Então, a gente precisa trazer essas práticas de engenharia de software para o nosso dia a dia como programador. E é isso daí, por isso que eu gosto tanto da engenharia de software, e costumo dizer que eu sou engenheiro de software, e por isso que eu me preocupo tanto com o ambiente de produção, e eu costumo dizer que o cuidado com o ambiente de produção não é ficar olhando o log, não é ficar tratando incidente, é desde o início da ideia, e a gente tem esse papel importante aí. Bom, essa foi a minha palestra, eu falei demais, eu sei, mas eu queria agradecer pela presença de todo mundo. Para mim foi muito importante esse momento, eu realmente me senti muito feliz de ser convidado para vir aqui falar esses devaneios, e eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser trocar uma ideia sobre esse assunto aí comigo, é só me chamar nas minhas redes sociais, aí no meu WhatsApp também está aberto ali se quiserem chamar, ou então chamar a Salf, enfim. E é isso aí, fechou. Opa, caiu? Não estou te ouvindo. Agora sim? Agora sim. Eu, por um segundo, eu achei que eu tô há 1 hora falando e não mudo aqui. Não. Não mesmo. E eu vá já falando aqui. Tá, vou voltar a minha fala que vale a pena. Não acredito que eu fiz isso, desculpa. Então, se tu tem alguma dúvida de que o pessoal curtiu a tua talk, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não vou conseguir ler os comentários. Porque são muitos. E assim, né? Vai ser o presentinho para tua sexta-feira, final de sexta aí, ficar lendo, porque, meu Deus, parabéns mesmo. Muito obrigado, fico muito feliz. Eu comecei a favoritar um, eu vi que os meus favoritos estavam a mais do que eu não, vou deixar para ele. Mas assim, outro caso, a gente seguiu com a audiência, Emiliano, reta. Assim, o pessoal não teve, sabe? O pessoal ficou do início ao fim. Então, legal, só tenho a agradecer. Primeiro, o aceite do convite, né? Ao estar aqui, a gente brincou essa tarde, né?
quem é que teve ideia de sexta-feira? Desculpa, mas eu fico super feliz de ter te deixado também para sexta por causa disso. A gente segurou esse povo de um jeito que tu não tem ideia, assim, eles estão encantados e o pessoal ficou até o final. Eu tenho 4 perguntas que eu selecionei aqui. Eu vou te pedir assim, se for demais, assim, qualquer coisa me avisa, se estiver cansado também, me avisa que a gente deixa, né? Quer deixar? Não, vamos, bora lá. É que eu Bora falo lá. demais, né? Daqui a pouco a gente já tá aí com 1 hora, vamos para 2 horas, azar. Vai, exatamente. Como é que Se a gente não quiser. paga para estar aqui, né? Exato. Mas bora lá. Vou tentar ser objetivo. Bora lá. Tá, perfeito. Eu vou começar com Monique Lima Souza. Ela perguntou assim: feature flag tem relação com aquela palavra que tu vai me ajudar? Manutabilidade? Tem, assim, existe uma correlação, porque quando a gente para pensar em tags, a gente consegue fazer o rollback das nossas features, dos nossos deploys muito mais fácil. Existem várias formas, para quem não é da área de tecnologia de implementação, existem várias formas da gente implementar um software e entregar ele na mão do nosso usuário final. Uma delas é utilizando tags para fazer o deploy. E sim, quando a gente tem uma tag bem definida dizendo, esses aqui são os artefatos dessa entrega, se a gente tem isso bem definido, não está espalhado em vários commits por aí, a gente consegue dar o rollback de uma forma muito mais fácil. Então, sim, decidir que vai utilizar feature tags ali vai ser muito mais eficiente, às vezes, do que ficar fazendo deploys desorganizados. É isso daí. Perfeito. Depois comenta ali, Monique, se respondeu, se não... não sei se eu... Senão o Emiliano vai lá e vocês conversam. Agora, Taliane Goulart. Eu falei certo, tomara que sim. Emiliano, como o usuário pode sugerir melhorias ou relatar erros depois do sistema estar em produção? Então, isso depende muito de empresa para empresa, né? Tem empresas que, por exemplo, quando a gente fala de aplicativos de celular, tem empresas que se preocupam em ir lá olhar na loja, por exemplo, na Apple Store ou na loja do Android lá, os comentários dos usuários e acabam cadastrando bugs a partir daquilo ali. Às vezes a gente vai pegar através do Reclame Aqui, por exemplo. Existem vários canais, isso depende muito de empresa para empresa, não existe uma fórmula mágica. Mas, enfim, é isso. A gente tem que tentar achar na empresa ali algum canal para sinalizar um problema que a gente teve para que eles possam tratar. Perfeito. Essa eu não podia deixar de fazer, né? Porque é da Audrey. Em que momento entram os testes regressivos e qual a importância deles? Extremamente importante. Vamos lá. O sistema ele surge com uma ideia de resolver um problema. A gente vai lá e vai construir um conjunto de cenários para cobrir aquela solução. Daqui a pouco a gente vai evoluir esse sistema para uma segunda funcionalidade. A gente precisa garantir que a primeira funcionalidade que foi entregue no passado, ela permaneça funcionando. O teste regressivo nada mais é do que isso. Você testar aquilo que já estava funcionando antes para garantir que ainda está funcionando. A nova implementação do sistema não pode quebrar o que já existia. E ele entra geralmente no período de homologação. Senão acaba sendo muito maçante ali em período de desenvolvimento, ficar fazendo regressivo, a não ser que já tenha isso automatizado. Daí é dar um clique e executar, né? Mas depende muito de empresa para empresa também. Perfeito. Daí depois pergunta para ela se respondeu. Pronto, agora mais um, o Otávio, que eu queria só falar um comentário que ele fez agora no finalzinho. O Otávio falou assim, nossa, cadê aqui? Nem vi a hora passar. E foi um dos raros momentos que foquei do início ao fim, sem esforço. Eu fico muito feliz. Então, deixa eu fazer a pergunta dele aqui. A respeito de automatizar tarefas rotineiras, quais as ferramentas para automatizações de processo que conhece ou recomenda a pesquisa? Eu juro que eu tentei ao máximo dessa vez fugir de Camunda, tá? Eu não quis, percebam que eu tô aqui há 1 hora falando e eu não, em momento algum, falei de Camunda, mas vamos lá. Se vocês olharem no meu LinkedIn aí, hoje eu trabalho com Camunda BPM. Ele é uma dessas ferramentas aí que se propõe a fazer a automação e orquestração de processos. Então, basicamente arrastando meia dúzia de caixinha, tu consegue orquestrar algumas automações. Existem também ferramentas de RPA que se encaixam quando a gente tem alguns tipos de problemas. Depende muito do problema, na verdade, de como que você vai propor a solução daquele problema. Por exemplo, se você tem um problema que você precisa sempre ficar clicando numa interface de usuário, eu já passei por isso no passado, eu construí com Python e com a biblioteca PyUtug. Foi simples, não gastei nada, fui lá, construí meu códigozinho e resolveu. Quando a gente está falando de algo mais amplo no sistema, que precisa fazer algumas integrações, talvez faça sentido usar uma ferramenta de orquestração de processos como o Camunda,
que é código aberto ali, a gente consegue fazer sem pagar nada e se encaixa perfeitamente. Mas daí depende de cada problema, né? É como eu falei lá no início, depende. Perfeito. Então, separei essas perguntas, né? O pessoal aqui só comentando isso, que nem sentiram o tempo passar, que foi uma baita aula, parabéns e obrigado de novo. Falando em Camunda, só quero dar os parabéns pro Jean também, que é teu parceirão, tava ali vendo também. Pô, que legal. Né, e casou hoje, se eu não me engano. Eu bem fofoqueira aqui, né? Contando a coisa dos outros. Mas quero dar os parabéns ao vivo, né? Já que a gente tem o espaço. Parabéns. Bora pro sorteio, Emiliano. O que tu acha? Mais uma vez, muito obrigado mesmo pela oportunidade, tá? Eu espero que eu tenha conseguido colaborar de alguma forma na carreira das pessoas que estão iniciando ou em quem já está há um tempo aí. E se vocês quiserem conversar sobre isso, eu estou aberto aí para conversar. É isso. Muito obrigado pela atenção. Eu sei que sexta-feira de noite é difícil, então bora lá e boa sorte aí com a Ecodot. Bora lá. Perfeito. Então tá, a gente que agradece real. Essa talk também vai estar no LinkedIn e também vai estar no YouTube segunda-feira. As outras todas a gente colocou no dia anterior, mas vamos descansar um pouquinho. Manda. Se você tem alguma dessas más práticas aí na sua equipe, manda lá na sua equipe esse vídeo para conversar sobre isso. Pronto. Provoca. Só dá uma provocada lá. É isso aí. Achei para ti. É aqui. Pronto, perfeito. Então, o pessoal tá aqui. Vou passar os nomes com um pouquinho de calma aqui para verem os nomes de quem participou. Perfeito. Olha aí! Presente de casamento! Viu? Ah, que legal, pô! Parabéns, Jean! Poxa, que legal! Viu? Parabéns, pô! Chamamos bem na hora. Bem, Jean, pode deixar que a gente chama ali nos grupos a quantidade que tem. Parabéns, Jean, né? Agradeço também, já rasgando Macedo aqui, agradecendo também outra vez, né? Ele foi super solícito com a gente no nosso primeiro Conexões, participando junto com o Emiliano, né? Foi muito massa. Sim. Tá no nosso canal do YouTube também, para quem quiser ver, né? Então, muito merecido essa Ecodot. Nice. Perfeito, muito obrigada mesmo por essa sexta, né? Obrigada por atender o pedido e tu representa muito a Salto, tu sabe disso, né? Valeu. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada a todo mundo pessoal. aí. Boa noite. Tchau.